E aí, galera, bora falar então da colonização portuguesa. Só para você relembrar, né? A gente já conversou aqui sobre o final da Idade Média, quando as ideias renascentistas começaram a tomar conta de toda a Europa, e dentro dessas ideias estavam aí o fato do ser humano passar a ser o centro de todos os avanços e de todo o desenvolvimento artístico, cultural e tecnológico daquele período. A gente está falando aí do século XV, século XVI, ali por volta de 1400 e 1500. Todas essas ideias revolucionárias lá da Europa fizeram com que as pessoas começassem a repensar o seu estilo de vida. Então, eles criticavam desde os costumes religiosos, nos quais eles tinham pouca liberdade e estavam completamente submetidos a tudo que os padres e os líderes da Igreja Católica, que era a única igreja que existia naquela região ali da Europa, tudo que eles falavam e impunham. E a partir daí, eles começaram a questionar outras questões mais relacionadas à política e à economia. Então a gente viu aí que os camponeses começaram a desenvolver novas técnicas para produzir mais alimentos e esses alimentos que sobravam, né, o excedente, passaram a ser vendidos. Esses camponeses que passaram a viver do comércio desse excedente, a gente chama de burgueses. E é claro que esses burgueses não tinham interesse nenhum em praticar a fé católica com tanto fervor, porque a Igreja Católica condenava o lucro, por exemplo. Então, essa mistura de política com religião, com cultura, fez com que várias transformações ocorressem ali naquela região da Europa. Uma outra coisa importante, né, é que esses burgueses, eles queriam vender e comercializar cada vez mais, cada vez melhor. O comércio nesse período passava ali pelo Mediterrâneo, então essa região do Mediterrâneo até a chegada na parte mais oriental do planeta conhecida naquela época, era dominada pelos italianos. Então esse comércio acabava ficando muito caro, eles tinham muitos gastos, né? Então novas rotas comerciais passaram a ser buscadas com o apoio da realeza, dos reis, que viam nessa associação com os burgueses uma possibilidade de se fortalecer, né, de serem cada vez mais absolutistas. A gente chama esse período de absolutismo porque os reis começaram a concentrar o poder nas mãos deles. A gente também chama isso de mercantilismo, que é esse mercado, esse comércio no qual o rei ainda era o dominante, né, era o cara que tinha maior interesse apesar dele se associar com a burguesia. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que esse mercantilismo se desenvolveu até chegar no que a gente chama hoje de capitalismo, mas não vamos sofrer por antecedência. Vamos nos concentrar agora aqui. A gente chegou a conversar de por que os portugueses foram os primeiros, de onde veio esse pioneirismo. Então a gente tem vários elementos. O principal deles, a experiência com navegação, por causa da posição geográfica. Eles estão ali na beirada da Península Ibérica, né? Então, além disso, foram um dos primeiros países a conseguir centralizar o poder, né? Tirar um pouco daquele poder que os senhores feudais tinham durante a Idade Média. E uma outra coisa muito interessante, né, de Portugal é que eles tinham vários grupos com interesse nessas grandes navegações, não apenas os burgueses. Então a gente tinha os reis e a gente tinha a igreja, que estava preocupada porque estava perdendo vários adeptos aí depois das reformas religiosas. Bom, foram várias navegações, né, e não apenas uma. Eles deram uma volta ali no continente africano, eles deram uma volta depois no continente da América do Sul, mas a chegada mesmo deles aqui foi uma coisa muito interessante, porque o Brasil, ele, assim como os outros povos, os outros países da América, já tinha gente morando aqui, né? Todos os povos originários, que eles passaram a chamar de índios, porque tinham a sensação que estavam chegando na Índia. Jamais saberemos se isso tudo é verdade, mas é importante que se diga, todos esses povos originários acabaram sendo dominados pelos portugueses aqui, né, nessa época, não só pelos portugueses, como pelos espanhóis. A gente chama isso de colonização, porque colônia é quando um lugar ele para de ter um governo próprio, ele começa a ser governado por outro lugar ou por outra pessoa. O Brasil passou então a ser uma colônia de Portugal, e Portugal a gente chama de metrópole, quando um país domina outro lugar ou outra região. A relação entre a metrópole e a colônia passou a ser chamada de pacto colonial, porque era um pacto mesmo, um acordo, né, no qual a colônia ela dava a matéria-prima e outros gêneros tropicais ali para a metrópole, e a metrópole dava para a colônia produtos manufaturados. Manufaturado, mano feito com as mãos, fatura, né, feito, fabricado. Então, produtos manufaturados são aqueles produtos que não nascem, não brotam na natureza. Tipo, não tem uma árvore de suco de laranja.
tem uma árvore de laranja, que é a matéria-prima do suco de laranja. Então a gente dava matéria-prima para a metrópole e eles davam de volta para nós a manufatura. Claro que a colônia, nesse pacto, ela é muito prejudicada, não é? Ela está sendo explorada. A gente chama isso de monopólio. É quando. Porque mesmo que a gente quisesse comprar o produto manufaturado de outro país, por exemplo, da Inglaterra, faz de conta que a Inglaterra estava vendendo muito mais barato, a gente não podia, porque tinha um pacto colonial. A colônia só podia dar a sua matéria-prima para a metrópole e só podia comprar produtos manufaturados desta metrópole. Todo esse regime de exploração, né, rolou aqui no Brasil nesse comecinho, né, enquanto a gente se transformou em colônia de Portugal. Importante que se diga que nesse comecinho mesmo, de 1500 ali até 1530, os portugueses, eles não tinham muita grana, assim, não era um reino também ricaço, eles estavam cheios de dívidas, e aí eles não tinham tanta grana para explorar. Então eles ficaram ali no litoral, né? Porque eles eram pelo mar, não tem como a caravela pousar no meio do país. Então é claro que a primeira região ocupada foi realmente a faixa litorânea. E ao contrário do que aconteceu com os espanhóis, eles não encontraram aqui de cara ouro. Então, nesse litoral, eles ficaram surpresos, porque não tinham metais preciosos que eles estavam esperando encontrar. O que eles encontraram aqui de interessante? O pau-brasil, uma árvore imensa, com uma madeira incrível e uma seiva vermelha, com uma coloração maravilhosa, que eles viam aí a possibilidade de usar essa coloração, essa seiva, para atingir os tecidos. Então, eles começaram a explorar o pau-brasil não só por causa da madeira, mas principalmente por causa do que eles começaram a usar como corante, né? A palavra Brasil vem de brasa, então é como se fosse a árvore que tem fogo, né? A árvore que tem brasa mesmo. E essa exploração, ela foi feita no começo com mão de obra indígena, mas através do escambo. Então esses indígenas, eles não eram escravizados logo de cara. Rolou ali uma troca. Escambo é essa troca, né? Então eles davam coisas que os indígenas não conheciam, por exemplo, pentes e espelhos. Só que esse momento durou pouco, né? Porque os indígenas, eles não têm, os povos originários, eles não têm essa cultura de acumular, né? De ficar guardando coisa e deixar herança para os filhos. Então, essa cultura dos povos originários, ela é muito interessante quando a gente pensa que eu não tenho por que ter mais daquilo do que eu preciso para viver. Porque se a terra me dá tudo o que eu tenho atualmente, é claro que ela vai continuar dando para os meus filhos, né? Então não tem por que eu ficar guardando, acumulando coisas, porque quando eu morrer eu não vou levar isso comigo e os meus filhos não vão precisar disso, né? Então é uma cultura completamente diferente da cultura europeia que estava chegando aqui. Então, rapidamente, esse momento do escambo, dessa troca com os povos originários, ela deixou de existir e eles passaram, sim, a ser escravizados. Mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Nessa aula é importante que a gente deixe bem marcado, né, que todo esse processo, ele acontecia nas feitorias, que eram estabelecimentos que ficavam como se fossem bases onde eles armazenavam os produtos e elas também serviam aí para dizer isso aqui é nosso, né? Isso aqui é para marcar essa posse. Então esses primeiros 30 anos aí da chegada dos portugueses ao Brasil, ele foi marcado por esse reconhecimento do território e pela posse desse território. Heranças desse período, a extinção do pau-brasil, né? Ele não entrou em extinção, mas estava ali na lista, porque realmente eles não plantavam pau-brasil, eles só extraíam. Uma árvore muito grande, que não nasce do dia para a noite. Então, é muito importante que se diga que todo esse impacto ambiental que rolou na chegada dos portugueses, ele ainda não foi vencido, mesmo já tendo passado tanto tempo. Uma outra coisa interessante para a gente analisar, né, sobre esse contato entre europeus e povos originários aqui no Brasil é o fato da gente ser chamado de brasileiro e não de brasiliano ou de brasiliense. Porque agora interdisciplinarizando, para usar o verbo do meu amigo Elder Gualberto, vamos interdisciplinarizar como língua portuguesa. O sufixo eiro, ele pode ser encontrado em palavras que determinam profissões, como camareiro, tintureiro, padeiro, ou que determinam ocupações, né, como fuzileiro, fogueteiro, ou em palavras que determinam destinação, uso, costume, por exemplo, banheiro, formigueiro, companheiro, né? E por que então, de onde vem esse eiro no brasileiro? Do uso, né, da função. Brasileiro eram aquelas pessoas que exploravam o pau-brasil.
Então, isso nunca foi alterado. Então, uma opinião minha, né? Vocês não precisam concordar comigo, mas acho que no momento em que a gente virou uma nação, que a gente se tornou uma nação depois da independência, não sei, ou da proclamação da República, seria o caso da gente mudar essa denominação, né? Porque fica aquela sensação de que o brasileiro é o explorador. Não é aquele que quer construir um país novo, aquele que faz parte de uma identidade, de um coletivo, de uma nação mesmo. Então, a gente ainda carrega, até no jeito da gente se chamar, a herança do explorador. Tanto é que é muito comum aqui no Brasil, aqui onde a gente está, qualquer coisinha que acontece, eu vou embora, eu vou para outro país. Né? Isso acontece em várias esferas. Se você está numa cidade que você acha que não está dando certo, eu vou mudar de cidade. A gente nunca pensa em melhorar o lugar que a gente está. A gente sempre pensa em sair, ir para outro lugar. Né? Então, isso vem um pouco da nossa estrutura cultural, da nossa identidade, a maneira como ela foi construída, como aquele que explora, aquele que quer pegar tudo que tem e quando não tiver mais nada, eu vou embora. Então, cabe aí uma reflexão para a gente pensar, tá bom? Próxima aula, a gente vai falar então um pouco mais sobre a parte política da organização portuguesa aqui no Brasil. Eu espero vocês. Até lá!